Olá, graça e paz, bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje quero compartilhar com você a continuação do nosso estudo do livro chamado Jesus, Nome sobre Todos os Nomes, de Kenneth Hagin. Como o nome Jesus surgiu? Algumas pessoas têm um nome importante porque nasceram em um berço nobre, como por exemplo a família de um rei. Eles herdam o seu nome. Alguns adquirem um nome importante devido a alguns grandes feitos. Então, o título lhes é concedido. Outros os obtêm por meio de conquista. Sir Francis é um dos meus antepassados ou parentes por parte da minha avó paterna. Tinha um sobrenome. Certa vez, bisavô do meu pai fez a árvore genealógica da família por toda a Inglaterra e Sir Francis está nesta linhagem. Francis não foi sempre um nobre. Certo dia, ele foi um simples capitão de navio, porém, devido aos seus feitos, a rainha o chamou e lhe concedeu o título. Ele foi nomeado e tornou-se o Sir Francis. Na prática, a verdade da questão é que ele não passava de um pirata nos altos mares. Porém, pelo fato de a Inglaterra estar em guerra com a Espanha e ele ter saqueado os galeões hispânicos, ele roubou todo o ouro deles. Foi nomeado pela rainha da Inglaterra. Posteriormente, o Sir Francis tornou-se um homem importante na Marinha Real. Veja, seu nome imponente foi adquirido por meio do que havia feito, suas realizações. A grandiosidade de seu nome foi concedida a ele. Quase todo mundo reconhece os nomes e todos eles foram grandes generais militares. Um deles tornou-se o presidente dos Estados Unidos. Como o nome deles se tornou importante e com tal reputação devido aos seus grandes feitos. Você já ouviu falar de Alvin York, ou Elvin York, ou Wade Murphy? O primeiro foi um dos mais condecorados soldados da Primeira Guerra Mundial e o segundo, um dos mais condecorados soldados da Segunda Guerra Mundial. Quando meu pai pastoreou no Texas, Murphys era apenas uma criança naquela cidade, mas ele cresceu, foi para as Forças Armadas e por meio dos seus feitos estabeleceu um grande nome. Então vemos que um nome de importância pode ser herdado ou obtido pela concessão por meio de feitos. Com isso em mente, quero lhe mostrar como Jesus Cristo obteve seu grande nome, por herança. Como Filho de Deus, o Mestre herdou seu nome, o qual é maior do que qualquer outro nome celestial. Em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 4, diz: E havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora veja, no versículo 4 da Nova Versão Internacional, diz: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, Jesus recebeu o nome dele por herança. Deus mesmo assim o disse por intermédio do autor de Hebreus. O discurso inteiro de Hebreus 1 mostra a diferença de Jesus e os demais seres celestiais, com exceção do próprio Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus
o adorem. O Filho de Deus foi incomparavelmente superior a qualquer profeta. Ele foi, de modo excepcional, superior aos seres celestiais, os mensageiros do Altíssimo. Ora, houve um período de humilhação, quando Jesus, o Filho, foi feito um pouco menor do que os anjos. Conforme está escrito no Salmo 8, capítulo 8, versículo 5, e Hebreus capítulo 2, do versículo 4 e 9. E tomou em si mesmo a forma semelhante à humana, tornando-se homem. A Bíblia declara que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso está registrado em Filipenses capítulo 2 e versículo 7. Jesus despojou-se de sua glória celestial e tomou a forma de homem. Ao fazer isso, o Salvador pagou o preço e, com êxito, resistiu a todas as provas e tribulações da humanidade. Por isso, a humanidade pode ser liberta do pecado. O texto de Hebreus capítulo 4 e versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em outras palavras, o Filho de Deus nunca foi reprovado. Assim, depois da sua ressurreição e ascensão, Jesus, uma vez mais, assumiu sua posição de pré-encarnação de dignidade com o Pai. E ele foi exaltado sobre todos os principados e seres angelicais. Filipenses capítulo 2 e verso 9. Este mais excelente nome obtido por Jesus foi conseguido, primeiro, devido ao direito de herança e posse permanente dele. Em Mateus capítulo 1, lemos acerca da proclamação dos anjos do que o Salvador nasceria. Viria à terra em forma de homem, tomando um corpo de carne e osso. Mateus capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, na versão NVI diz: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe a José um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus não só operou por intermédio do Espírito Santo na concepção de Jesus, como também foi muito explícito sobre qual deveria ser o nome dele. Há uma razão para isso. O Senhor tinha reservado esse nome para seu filho único, o qual o receberia por herança. Meu nome é Kenneth Reagan. Recebi esse nome quando nasci. Eu o herdei. Foi-me concedido por meu pai. Bem, o mestre herdou o nome Jesus porque foi o nome dado a ele por seu pai. Provavelmente, seu nome foi dado pelo seu pai ou pelos seus pais. Da mesma forma que seu pai terreno teve um envolvimento com sua concepção, o Criador teve um papel importante na concepção de Jesus. Não foi uma concepção natural. Maria gerou Jesus pelo poder do Espírito Santo. De modo geral, a criança recebe o nome por herança. Se bom ou ruim, seja qual for o conceito desse nome, ele é supostamente sua herança. Bom, se somos nascidos de novo, pois somos filhos de Deus, seja qual for a carga que contenha o nome de Jesus, pertence a nós, é nossa herança. Deus concedeu seu nome a Jesus por herança. E então o Messias disse: estou concedendo à minha igreja o poder de procuração para utilizar meu nome, o qual foi herdado, segundo está escrito em Mateus capítulo 28, o versículo 18 e o versículo 19. Dessa maneira, Jesus obteve o mais excelente nome. Não qualquer nome simplesmente. Era o mais excelente nome. Jesus herdou o nome que era melhor do que o Gabriel ou Miguel.
Embora saibamos, a partir da palavra, que eles dois receberam do Senhor seus nomes e foram chefes de todos os anjos, o nome Jesus é superior aos dos anjos. Vamos ler novamente Hebreus capítulo 1, versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Precisamos entender completamente a autoria do nome de Jesus. Temos de compreender o que aconteceu quando Cristo morreu na cruz e satisfez todas as reivindicações de justiças a fim de redimir o homem pecador. O Rei dos Reis morreu como nosso substituto. Então, Deus disse no céu, basta, e ressuscitou seu filho da sepultura. O Criador disse a ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Conforme está escrito, Salmo capítulo 2, versículo 7, Atos capítulo 13, versículo 33, Hebreus capítulo 1, versículo 5 e também no capítulo 5 e versículo 5. Hoje recebeste toda a herança desse nome. De maneira geral, talvez alguém não entenda o sentido por intermédio e o significado do nome herdado. Semelhantemente, o significado do nome de Jesus provavelmente não tenha sido totalmente compreendido até o momento da sua ressurreição dentre os mortos. Ora, observe que as Escrituras não revelam apenas que o Filho do Altíssimo obteve seu nome por herança. Está registrado também que o Pai Celeste disse a Jesus, tu és o meu filho e hoje te gerei. Com base nessa afirmação, um colega teólogo, Henry, escreveu um comentário. Toma-se ciência, em Hebreus capítulo 1 e versículo 5, que o autor de Hebreus está retornando os Salmos 2, versículo 7. Ora, isso deve referir-se à geração eterna de Jesus ou à sua ressurreição, ou ainda à sua solene investidura no glorioso reino durante a ascensão. É difícil precisar teologicamente em que momento Jesus herdou seu nome. Porém, creio que as Escrituras corroboram inteiramente o fato de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ter esvaziado a si mesmo do poder e da glória possuídos por ele no céu com o Pai quando o Salvador estava na terra. A palavra afirma de forma clara ter o Cordeiro de Deus nascido como homem, vivido e doado sua vida como filho do homem e de Deus. A Bíblia também, de modo inflexível, apoia a ressurreição de Jesus dentre os mortos e sua ascensão ao trono da graça no céu, onde ele ofereceu o próprio sangue como redenção pelos pecados dos homens, segundo está escrito em Hebreus capítulo 9 e o versículo 12. Particularmente, acredito no fato de que foi em referência à ressurreição de Jesus que Deus, o Pai, fez essa afirmação. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo estava no céu, porém desceu à terra, tomando a forma de homem. Há certas discussões, supõem ter sido na ascensão ao céu para oferecer seu sangue no trono da graça como redenção. Alguns ainda pensam ter sido o nome de Jesus concedido a ele em sua ressurreição, quando se levantou vitorioso sobre a morte, o inferno e a sepultura. O que sabemos por absoluto é que ao Mestre foi dado nome sobre todos os nomes. Temos na Bíblia a palavra de Deus para comprovar isso. Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja essa mesma passagem na Nova Versão Internacional.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe, é narrado nessa passagem que Jesus foi exaltado. A exaltação é consistente com a honra e o poder do nome. Jesus tinha um nome por herança, exatamente da mesma forma que muitas pessoas possuem um nome por herança. No entanto, há uma certa honra e exaltação dadas ao nome de Jesus, que fez do seu nome o nome sobre todos os nomes.